VerboCast, o podcast da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Recife. Todo sábado às 9 da manhã, ao vivo na Evangélica FM 100.7 e no canal Verbo Recife Campo Grande no YouTube. Siga, curta e compartilhe. Fala, povo de Deus, meu nome é Fábio Alposanto, eu sou um produtor musical, sou músico profissional há mais de 20 anos. No ano de 2017, eu tive acesso a uma escola chamada Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema. E sabe, irmãos, eu queria te encorajar, você se matricular, você entrar nessa escola. Essa escola afetou o meu destino, não somente o meu, mas o da minha família. Você, nesse ano, você procurar a escola mais próxima da sua cidade, do seu estado, e você ingressar nessa escola o mais rápido possível, a sua vida vai ser afetada. Você vai entender a importância de conhecer os princípios bíblicos e praticá-los, o que isso vai ocasionar na sua vida. O Rema é uma escola interdenominacional. Faça o Rema, mude a sua vida, mude o seu ano, e você um dia vai estar falando como eu estou falando hoje. Minha vida foi afetada porque um dia eu me matriculei nessa escola, mas eu resolvi também praticar tudo que foi aprendido, tudo que foi ensinado naquela escola. Não perca a oportunidade, esse é o seu ano. Que maravilha! Glória a Deus! Nas ondas da 100.7, estamos começando o nosso VerboCast de todo sábado. Que alegria poder estar junto com você, glorificando a Deus todos os sábados aqui nas ondas da Rádio Evangélica, meu irmão, ou pelo YouTube todos os dias, todas as horas. Quando você clicar lá, verdadeiramente você vai conseguir acompanhar não apenas o nosso VerboCast, mas todas as programações, todas as gravações dos nossos cultos de celebração. Bom demais mesmo poder estar junto com você também nas ondas da 100.7 e na internet, para a glória do Senhor. Eu, Cristiano Arcoverde, sou pastor da Igreja Verbo da Vida, no bairro de Campo Grande, Recife, Pernambuco, Brasil. Que bom poder hoje, nesta grande oportunidade, ser instrumento nas mãos de Deus para dizer para você: levante sua cabeça, meu irmão, fortaleça seu coração, não fique triste, firme os seus olhos no Senhor, porque dele vem a resposta certa. Graças a Deus. Hoje, no nosso VerboCast, uma mensagem maravilhosa sobre o arrebatamento da igreja. Olha, meu irmão, o arrebatamento está se aproximando e a palavra está sendo anunciada. Fica pronto, preparado e com expectativas. Neste mês, em nossa igreja, nos cultos de quinta, domingo de manhã e domingo à noite, estamos estudando sobre escatologia, o estudo dos últimos tempos, das últimas coisas, e nós precisamos estar preparados a cada dia. Por quê? Porque o dia se aproxima, o grande dia se aproxima. Então venha participar conosco, Rua Gonçalves Dias, número 65, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Celebração 10 da manhã, 18h30 no domingo, 20 horas. Na quinta-feira, nosso culto de ensino. Na terça-feira, uma programação durante todo o dia. Maravilhosa tarde de oração, manhã de oração, noite de oração. Na terça-feira é o dia todinho de oração, para a glória de Deus. Graças a Deus. Então, para não estender mais, você pode, pegar todas as informações lá no nosso Instagram, @Verbo Recife Campo Grande, dos nossos cultos, das nossas programações, de tudo que estamos vivendo na nossa amada igreja, no Verbo da Vida, Recife, no bairro de Campo Grande. Que bom! Agora, vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus, ministrada pela reverenda professora do Rema, minha digníssima esposa Kátia Arcoverde, ministrando em nossa celebração sobre o arrebatamento da igreja. Receba, meu irmão! Glória a Deus! Bom dia! Graças, paz. Amém. Aleluia! Hoje, a partir de hoje, acho que a gente vai começar a dizer Maranata, né? Volta, Jesus! Porque você vai ver que é uma coisa boa. Queridos, nós estamos começando, já começamos, na verdade, desde quinta-feira, o nosso abril escatológico e começamos com a importância de estudar a escatologia, queridos. E deixa eu dizer uma coisa para você.
Eu achava que escatologia era só para quem era muito estudioso da Bíblia, não era para qualquer crente, mas a escatologia, queridos, a doutrina da vida eterna é uma doutrina básica. Então, vida eterna engloba a escatologia, amém? As últimas coisas. Para você ter a vida eterna, você vai ter que passar por Apocalipse também, amém? Mas não sei se você era como eu, mas eu tinha medo do livro de Apocalipse, quando eu não era crente. Quantos tinham? Eu tinha medo quando falava em Apocalipse. Eu pensava, meu Deus do céu, né? Porque a gente tinha uma visão deturpada do que é a ressurreição dos mortos. Principalmente hoje, amados, é muito difundido uma ressurreição dos mortos deturpada. Porque o diabo, ele pega a palavra de Deus e deturpa, para você querer ficar longe, amém? Não se aproximar de Deus. Opa, não, é Apocalipse, é Bíblia, não, esse livro é estranho, é misterioso, eu quero ficar longe. Tem muita gente que pensa assim, querido, amém? Mas depois que eu me converti, queridos, eu perdi o medo de Apocalipse. Depois que eu li Apocalipse, aí que eu fiquei mais feliz ainda. Eu disse, Jesus, volta logo, volta logo, volta logo. Né? Porque o pessoal faz, não peça não para Jesus voltar, não, logo não. E as outras pessoas? E os seus familiares estão todos salvos, mas e os familiares das outras pessoas? Tenha misericórdia. Calma, querida. Veja só, diga Maranata mesmo, porque a Bíblia diz que há uma coroa para aqueles que desejam a volta de Cristo. Você sabia disso? Então tem uma coroa guardada para mim, para você também? Então, quando nós dissemos Maranata, vem Senhor Jesus, ame a vinda do Senhor, amém, queridos? Primeiro, se você está salvo, você vai ser coisa boa para você, amém? Não vai ser ruim para você não. Para quem não está salvo, aí não vai ser tão muito bom não, porque vai ser, a gente vai ver daqui a pouco o derramamento da ira do Senhor na tribulação, mas também vai ter chance de se converter. Olha, em todos os momentos Deus vai dar chance. Enquanto estiver vivo, tem esperança, amém? Porque vai ter gente aqui, 144 mil judeus, você vai ver isso mais para frente, não hoje, vão estar aqui ministrando, vão estar aqui evangelizando, vai ter unção sobre a vida deles para isso, e muitos vão se converter, muitos vão morrer. A Bíblia diz, mas você vai aprender isso, aonde? Aqui, durante esse mês, amém? Enquanto tiver vida, tem esperança, beleza? Não pense assim, que se Jesus voltar, acabou para quem ficou. Não. Ministre para os seus familiares, fale sobre o arrebatamento para eles, ministre sobre a tribulação para eles, porque se você for e algum ficar, queridos, ele vai saber o que vai acontecer e vai saber como agir. E vai saber que você tinha razão o tempo todo. Beleza? Mas eu queria trazer para você, coloca por favor, o slide. A gente vai estudar sobre isso esse mês, né? Então ali tem a eternidade passada, ali fica a história da igreja para Cristiano, né? Você vai ver no Rema, mas nós estamos na era da igreja, dá para ver aqui? Era da igreja, dá para ver? Vocês estão vendo? Nós estamos aqui, estamos na dispensação da graça, na era da igreja, certo? E nós vamos falar hoje sobre aquele pontozinho ali lá em cima, ó, o arrebatamento. Amém? Quem gostou? Ninguém gostou, mas tudo bem, não tem problema, eu vou falar do mesmo jeito. Amém? Pastor disse aqui, eu vou subir. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. Eita, tem um monte de coisa aí. À noite, eu não estou achando, mas a gente vai falar sobre, o pastor David vai falar sobre, pode dizer? Tribunal de Cristo. Amém? Pode tirar. Obrigada, queridos. Então, mas o que é o arrebatamento? Alguém se arrisca a dizer aí o que é arrebatamento? Muito bem, é quando Jesus voltar para buscar a igreja. É isso mesmo, queridos. Mas o arrebatamento, ele é um evento que está iminente. O que é iminente? A qualquer hora, a qualquer momento, pode acontecer agora. Pode acontecer daqui a 10 minutos, pode acontecer daqui a 3 anos. Não sabemos, é iminente. A Bíblia não dá, queridos, alguma pista de quando vai acontecer o arrebatamento. Amém? A gente tem mais ou menos uma ideia de que, enfim, mas pula, não vou falar sobre esses cálculos não. Mas, queridos, sobre a segunda vinda de Cristo,
quando ele vai botar os pés aqui na terra, a Bíblia fala especificamente o tempo, que vai ser depois dos 7 anos da tribulação. Aí Jesus vem e bota os pés na terra. Amém? Essa é a segunda vinda de Cristo, mas antes da segunda vinda de Cristo na terra, existe uma outra vinda para os crentes. Amém? Que é o quê? O arrebatamento. É o nosso encontro com Ele. Aonde? Aqui na terra? Não, nos ares. Amém? A gente vai ver o texto, mostrar bem direitinho. E, queridos, já houve um arrebatamento, assim, não um arrebatamento, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Vivo. Uau! Meu Deus, ele andava tanto com Deus que Deus disse, não, peraí, você tá bem assim, vem se embora pra cá. Quero você pertinho de mim. Vai ser a mesma coisa com a gente. Amém? Uma igreja fiel, os crentes fiéis. Deus vai olhar assim, eita, é a hora. Vou ler aqui daqui a pouco o texto que fala que quando a trombeta do Senhor, não é a mesma trombeta que fala lá de Apocalipse, que é tocada por um anjo, né? A gente vai ver aqui, abre lá em 1 Tessalonicenses, que a trombeta tocada, a trombeta do Senhor, ela é bem específica quando fala nisso. Ela tocar, aí sim, meu irmão. Mas vamos lá. Vai abrindo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e eu vou ler aqui para você um pequeno conceito sobre o que é o arrebatamento. É um evento iminente, pré-tribulacionista, onde Jesus Cristo arrebatará a sua igreja, os crentes fiéis, vivos e mortos, amém? Para encontrá-lo nos ares. É um ato de livramento antes da grande tribulação. É um evento que ocorrerá, onde ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo, né? E a transformação dos vivos, os nossos corpos serão glorificados, serão transformados. Amém? Nosso espírito já foi transformado, já nasceu de novo. Nossa mente é renovada pela palavra e o nosso corpo, nós aguardamos essa transformação quando Jesus voltar. Amém? Aleluia! Deus é bom. Acontecerá num abrir e fechar de olhos. Não vai chegar assim alguém dizer, o arrebatamento vai acontecer daqui a 10 minutos, fala logo, prega logo para tua família. Não, querido, vai ser assim, ó. Quando você piscou o olho, cadê o povo? Aqui não, aqui vai tudinho. Amém? Vai ficar vazio aqui. Aleluia. Ela também é chamada na Bíblia, amados, como bendita esperança, encontro com o Senhor nos ares e raptos, né? No latim é raptos e no grego é arpazo, ou seja, tirar a força, né? Tomar. Aleluia, Deus é bom. Quem vai ser arrebatado? Aleluia! Mas vai ser todo mundo arrebatado? Não, querido, só os crentes fiéis. A Bíblia fala para nós andarmos, amados, em santidades, vigiando em todo o tempo, porque a volta dele é iminente. Amém? Ah, não, daqui a uma semana eu volto para Jesus. Querido, daqui a uma semana pode não dar tempo. O dia é hoje. Amém? Para você endireitar a sua vida. Aleluia. Então vamos lá. Onde que fala, Kátia, na Bíblia que vai haver o arrebatamento? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, você já abriu? Capítulo 1, no versículo 9. Fala assim. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares... Vamos lá. Paulo na sua viagem missionária, sua segunda viagem missionária, foi para Tessalônica. E lá ele ministrou, passou quase um mês lá, e ministrando todo sábado na sinagoga, e acredito eu que também nas casas, né? Porque ele falou muita coisa, gente. Ele ensinou muita coisa. E aí ele disse, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, aquele povo se converteu. Deixaram os ídolos. Vocês se converteram a Deus. Para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Então ele está falando aqui, queridos, que nós vamos aguardá-lo, porque lá, lembra que o anjo, quando Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos estavam lá olhando para o céu, aí um anjo apareceu e disse: por que vocês estão olhando para o céu, para cima? Esse Jesus que está subindo aí, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo. Amém? Essa vinda, do jeito que todo mundo está vendo, que a terra inteira vai ver, é a segunda vinda dele, tá? Que todo olho verá, todo crente ou não crente vai ver quando ele voltar na segunda vida. No arrebatamento, isso vai acontecer só para os crentes. Amém? Vai ser algo, um segredinho, vamos dizer assim, né? É um evento exclusivo. Só quem tem a pulseirinha é quem for crente fiel, quem for selado pelo sangue. Amém? Aleluia. E aí, você já selou seu passaporte para esse evento? Esse grande evento? Glória a Deus! Deus é bom, amém? Deus é bom. Tarefinha de casa. O livro de Tessalonicenses, amados, em todos os capítulos, ele fala sobre o arrebatamento. E a gente vai pegar esses versículos, mas você vai ler as duas cartas, combinado? Ao longo desse tempo aí, ao longo desse mês. Vamos lá. Vamos terminar o versículo. Peraí. Vamos lá. Para aguardar dos céus a seu filho, o arrebatamento que vai acontecer quando a gente se encontrar nos ares com ele. E a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra de quê? Da ira vindoura. Que isso? Vamos lá em Romanos, deixa eu pegar aqui. Romanos 5, no versículo 9, diz assim, ó. Logo, muito mais agora, sendo justificados, o capítulo 5 fala sobre a justificação pela fé, amém? O 9 diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ó o passaporte para ser salvo da ira. Justificado pelo sangue. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar, vamos andando. Jesus queridos, o que é livrar da ira? Sabe quando Deus se arrependeu de ter criado o homem, o que foi que ele fez? Destruiu, lá na época de Noé. Destruiu tudo com um dilúvio, não foi? Encheu a terra de água e matou todo mundo, não foi isso? Não? Sim ou não? Foi ou não foi? Não. E foi o quê? Quem foi que morreu? Ímpios. Mas quem foi que sobreviveu? Noé e família. A Bíblia diz assim, tem uma musiquinha que eu sempre cantava para os meninos que dizia assim: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o livrou. Noé andava com Deus e Deus fez o que com ele? Construiu mas ele avisou a Noé que ia acontecer. E nós estamos avisados que vai acontecer o arrebatamento. Nós estamos avisados que vai acontecer uma grande tribulação. Agora, cabe a você entrar na arca. O sangue do Cordeiro é o teu passaporte. Aleluia, para essa arca. O arrebatamento, queridos, é essa arca que vai nos livrar da ira do Senhor aqui na terra. Aleluia. Jesus disse, será como nos tempos de Noé, quando se casavam, davam em casamento, mas de repente, começou a chover. Queridos, será que alguém bateu? Eu não sei se você já teve curiosidade de saber se naquele tempo, quando começou a chover, alguém foi lá na barca e abre, Noé, abre. Você já pensou nisso? Já pensou em alguma coisa assim? Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Noé entrou, os animais entraram, Noé entrou e Deus fechou a porta da arca. Para que ninguém mais entrasse. Ali foi selado, queridos. E nós somos selados pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, queridos. E nós vamos ser arrebatados. Agora, crente,
vive direito. Amém? Noé era um homem justo e bom. Você foi justificado, então anda segundo essa santificação, segundo essa justificação. Amém? Aleluia. Existe um filme muito bom que fala sobre o arrebatamento, né, deixados para trás. E eu achei muito interessante porque tem um homem lá que frequentava a igreja, toda a sua família, e quando todos subiram, ele ficou lá na igreja. Saber não é crer. Saber não é crer, é diferente de crer. Alguma coisa assim. Saber é diferente de você crer com todo o seu coração. Você só saber que vai acontecer não é suficiente, porque isso até o mundo sabe. Amém? Por falar em mundo sabe, é algo que vai acontecer, algo que está na palavra de Deus, mas o mundo já começou a deturpar o arrebatamento. Eu estava na casa da minha mãe faz muito tempo, eu não sei dizer qual foi a novela, não sei dizer o que foi, eu me lembro qual foi a atriz, eu não vou dizer. Mas uma atriz muito conhecida, ela disse assim, eu estava conversando com a mãe e de repente, sabe assim, algo que te chama a atenção, eu olhei para a televisão e comecei a ouvir, e ela dizia, um dia vai vir uma nave espacial, invisível, e vai levar todas as pessoas ruins daqui da terra. E vão ficar só as boas. Isso é deturpação da palavra de Deus. Eu ouvi isso. Ninguém me contou não, eu vi. E amados, existe um filme também que passou nos cinemas, de super-heróis, onde vem um alienígena, só que ele não é do bem, ele é do mal. E ele tem um poder e faz com que metade da população do mundo inteiro desapareça. Eles chamam de blip. Então o mundo já está deturpando o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, muitos jovens vão pensar, eita, foi o blip. Será que já ia dizer o nome do camarada lá. Será que o fulano, o bicho lá, está por aqui? Não, queridos, não é dessa forma, amém? O diabo está deturpando a palavra de Deus para que você acredite em fábulas. Vamos lá, vamos continuar. Sim, Ló. Jesus falou também que será como tempos de Ló. Como assim no tempo de Ló? Quando, antes de Deus destruir, derramar a sua ira, fogo e enxofre, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? O que Deus fez antes? Tirou Ló da cidade, sua esposa e suas filhas. A esposa, infelizmente, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Perdeu ali a bênção da salvação. Não olhe para trás não, viu, meu filho? Mas, queridos, o que importa, que para a gente não é claro, que é a gente guardar a nossa vida, estar andando direito, mas saber que assim como nos dias de Ló, que Deus ele proveu a salvação para Ló, mandando um anjo, Deus proveu para nós o arrebatamento para que nós não passássemos pela ira dele aqui na terra. Você entende? Faz sentido, amados? Deus Agora deixa eu perguntar, eu fiz a pergunta antes de falar. Será que faz sentido se Deus livrou Ló da ira dele sobre Sodoma e Gomorra? Ele livrou Noé da ira dele sobre a terra antes do dilúvio. E nós, a igreja do Senhor, que temos o Espírito Santo dentro de nós, passarmos pela ira do Senhor, faz sentido isso? Não, não faz. Se numa aliança inferior, Deus proveu o salvamento, queridos, para aqueles que eram fiéis a Ele, imagine para nós que somos a igreja gloriosa do Senhor, que somos selados, temos o Espírito Santo dentro de nós, que somos filhos dEle, querido. Deus é um Deus bom. Amém? Esse é o caráter, essa é a essência dEle, amados. Ele ser bom, amor. Amém? Aleluia. Então você vai dizer assim, eu serei arrebatado antes da tribulação. Amém? Aleluia. Queridos,
sinto muito, na verdade eu não sinto nada. Eu não sinto muito nada. Eu não vou conhecer o anticristo. Você quer conhecer o anticristo? Se quiser, fique. Você não vai saber quem é ele, porque ele só vai se levantar, queridos, depois que o espírito, aquele que o detém, for tirado da terra. Mas a gente vai ler isso aqui agora. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, no capítulo 9. 5:9, vamos lá. Diz assim. Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu quero. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, tá vendo, amados? Deus não nos destinou para a ira. Essa salvação, ela nos livra da ira vindoura. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses, volta aí. A gente vai... Tessalonicenses aqui, 2 no versículo 19, diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem nos gloriamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Ele vai voltar, amém? Na sua grande vinda. 3 no versículo 12, fala assim, vai adiante. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com quem? Com os anjos? Com todos os seus santos. Aleluia. Ô, Cátia, mas como é que vai ser esse negócio aí? O povo já vem com o corpo todo glorificado do céu. Como é que o negócio... Vamos lá. Quem quer ser Jesus? Vem cá. Alguém aqui para ser Jesus. Vai, João. Vem, Cristiano. Vem, Cristiano, sobe aqui. Vem cá, Joãozinho. Vem cá, tu. Vem cá, vocês aí, homens. Homens. Sobe aí. Sobe. Sobe aqui, homem. Na cruz não, tu já está ressuscitado, já está no céu, pelo amor de Deus, tu vai voltar. Sim, pronto, fica aí e vocês aqui. Para o povo me ver. Vamos lá, vê só. Os amados estão representando aqueles que já morreram. Vamos dar um nome. Lembra de Eliseu? Eliseu, que quando teve a cova lá, jogaram alguém na cova dele, que ele tocou nos ossos de alguém, que alguém tocou nos ossos dele e ressuscitou na hora, né? Pronto, vamos lá, ó, Eliseu e Gabriel mesmo. Não, seria um anjo, né? O mais vem também. Mas enfim, os que já morreram, estão representando os que já morreram há muito tempo, né? Vamos lá, até o dia anterior ao arrebatamento. Não, homem. Tá, deixa pra lá. Vamos, tá, fica aí. Vamos lá. Então vamos lá, vai. Aí Jesus vai voltar, queridos. Aí a Bíblia fala que nós não precederemos, não vamos ser ressuscitados, quer dizer, não vamos subir antes que aqueles que já morreram ressuscitem. Ou seja, levanta agora. Eles vêm só em espírito, mas eles ressuscitarão. O corpo deles, amados, o corpo deles, amados, eles receberão um corpo glorificado também. Mas primeiro os mortos ressuscitarão. E depois nós, o que estamos... Corre. Os que estamos vivos, arrebatados, resgatados. Você entende? E glorificados. Corpo transformado. Voltou. É isso aqui. E depois vai fazer o quê? Para as bodas. Simbora. Espera aí. Aí, esses próximos capítulos, você vai vir à noite, você vai vir na quinta, você vai vir no domingo que vem. Tá bom? Não pode dar spoiler mais não. Obrigada, gente. Vocês entenderam?
Ficou fácil de entender? Meu Deus, quando nos fortalecemos na palavra, quando o entendimento da verdade de Deus chega para nós, de fato, a nossa vida não é mais a mesma. E eu estou feliz por saber que você está recebendo a palavra, aquilo que nós vivemos na nossa igreja. Rua Gonçalves Dias 65, nesse ambiente de poder, de graça, de unção, de família, nesse ambiente de bênçãos. Você vem, traga toda a sua família e participe das nossas celebrações. Amanhã, 10 da manhã, celebração especial. Também continuando com o estudo sobre escatologia, né? Será tratado um tema poderoso, glória a Deus, bom demais. Estudando sobre esse tema a gente fica mais crente ainda, né? Se já somos crentes, fortalecemos mais ainda a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Bênção. Rua Gonçalves Dias 65, fica o convite, esteja conosco, venha participar dessa maravilha que é estar na presença do Senhor, dessa bênção que é fazer parte dessa família Verbo da Vida, tá bom? Vamos continuar com a mensagem, onde a minha digníssima esposa, Kátia, está trazendo uma mensagem abençoada sobre esse tema tão importante que é o arrebatamento da igreja. Você vai, amados, a gente vai estudar ao longo do mês, passo a passo, de uma forma que você entenda, tá certo? A nossa intenção não é acabar com, fazer um estudo exaustivo, não, é fazer com que você entenda. Você compreenda. Amém? Beleza? E você vai papirar também, né? Vamos lá. Na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Já veio. Ai, cansei. 1 Tessalonicenses 4:13. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Irmãos, isso que a gente falou aqui. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais. Porque a gente vê, amados, em determinados velórios, que quando uma pessoa morre, a pessoa está dizendo, meu Deus, a minha vida acabou. Não, amados. Se ele dormiu em Cristo, né, você vai reencontrar com ele, se você também estiver em Cristo. Amém? Infelizmente, é tristeza para aquele que não teve um encontro com o Senhor. Amém? Ora pela tua família, prega a tua palavra, pega a palavra para a tua família e para todo aquele que tu vê no meio do caminho. Amém? Desperta. O estudo dos últimos dias, queridos, também é para nos despertar, para saber que o tempo está próximo e que a gente precisa ser aquele grande comissionamento. A gente precisa estar atuando no ministério da reconciliação, levando a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem a Cristo. Amém? Aleluia. Você está aliviado? De saber que você vai ser livre da ira vindoura? Amém? Aleluia. Vamos lá. Pois se cremos que... Sim, daqui a pouco eu falo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Aquilo que a gente viu aqui. Amém? Isso aqui está mais fácil para você entender agora, né? Depois dessa esquetezinha. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, olha, Paulo tinha certeza que voltar, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, eu também tenho essa convicção, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha, quem é que vai dar a palavra de ordem para vir no arrebatamento? É o anjo? É o arcanjo? É José? É Maria? É João? Pedro? Pedro tem a chave, né? Não, quem tem a chave é Jesus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, diga assim, nós, os vivos. Amém? Porque eu creio que vai ser, está perto, amém? Aleluia. Existem aí uns cálculos aí que dizem que o tempo chegou, viu? Mas eu não vou entrar nisso não, deixa para Fernandinho. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
frisando isso aí, anota assim, grifa aí na tua Bíblia. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O encontro não é na terra, o encontro é nos ares. Amém? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Obrigada, Senhor, obrigada. É motivo de você se alegrar, querido. É motivo de você agradecer a Deus, queridos. Amém? Aleluia! O teu passaporte, a tua pulseirinha está garantida, amém? Agora permanece firme, permanece fiel. A Bíblia fala que ao vencedor, aquele que vencer, aquele que aguentar, segurar até o fim, queridos, até a morte, esse sim receberá. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Aqueles que forem fiéis. Queridos, olha, teve um tempo, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, por uma coisa, teve um tempo que estava havendo uma opressão em mim e começou a vir um medozinho, um medo de professar a Cristo e ser perseguida. E começou a vir aquele negócio e eu não percebi, aí depois eu parei. Aí eu conversei com Isabela, falando algumas coisas com ela sobre a questão disso, né, de ser fiel até a morte. E eu orei, me posicionei, e eu falei, rapaz, se vier perseguição aqui, se tiver que ser preso, eu vou ser presa. Mas eu não vou negar, eu vou ser fiel até a morte. Se tiver que morrer, eu vou morrer, querido. Amém? E a gente está vendo que perseguição está se levantando, que pessoas estão sendo presas sem motivo, por motivo banal, que na verdade nem motivo tem, por invenção de motivos. Narrativas. E a gente está vendo que estão se levantando leis absurdas para calar crentes, para calar a palavra de Deus. A gente vê que leis estão se levantando, mas eu vou pregar essa palavra do jeito que ela fala. Amém? Aleluia! E eu acho bom você procurar assim, Bíblias antigas, porque pode ser que as Bíblias que venham por aí mais para frente, pode ser que venham a ser distorcidas, retirados textos, ou acrescentado outros. Amém, queridos? Eu sugiro a você que tenha uma Bíblia, numa versão física, né? E quanto mais antiga, melhor. Amém? Aleluia. Arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Aleluia. Consolem uns aos outros com essa palavra. Por que eu trouxe esse textinho aqui? Era isso que eu ia falar logo no início, mas deixei aqui para o final. Queridos, eu já vi pessoas, na verdade, não muitas, que dizem que essa palavra não consola ela. De saber que a pessoa da família dela morreu, isso não consola ela, que está com o Senhor. Eu fiquei assim, como assim? Amados, a gente tem que entender que onde que está melhor? A pessoa com Cristo ou aqui? Uma irmã, ela me deu essa, eu não vou dizer porque o nome dela, ela é daqui da igreja, eu não vou dizer o nome dela porque ela não falou isso em público, tá? Mas depois, se ela deixar, eu falo quem foi. Ela disse assim, que quando a sogra dela morreu, foi a sogra, foi alguém da família, acho que foi a sogra, alguém da família morreu, ela disse, é agora que ela vai ressuscitar. Quando ela disse que quando ela foi para impor a mão para ela ressuscitar, o Senhor falou dentro dela, ela não vai querer voltar. Aí ela recuou. Amados, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo já disse, eu não sei se eu vou para Cristo, que é incomparavelmente melhor, eu só fico aqui, porque eu preciso ajudar vocês. Né? Existe uma benesse em estar aqui, sim, queridos. Nós temos que viver a nossa vida, Deus nos colocou aqui, nós somos o sal e a terra, o sal e a luz, nesta terra, amém? Queridos, quando o sal faz o quê? Dá gosto e conserva, preserva
preserva, o céu preserva. Nós somos sal e luz. A luz faz o quê? Mantém as trevas longe. Aleluia, você não entendeu. Você é sal. Você é luz. Aqui nessa terra só não está pior porque você ainda está nela. Aleluia. Quando você for embora, queridos, isso aqui vai virar um caos. Aleluia. Olhando ali o tempo. Deixa eu ver. Deixa eu seguir aqui bem. Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz: aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é só um versículozinho para você saber que está lá, está bem espalhado pela Bíblia, amados, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, né? O versículo 14 diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, para ganhar um corpo novo. Eles vão ressuscitar. Amém? Aleluia. Deus é bom. 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que os mortos vão ressuscitar e ganhar um corpo imortal. Quem está vivo vai ser transformado, vai ser revestido de imortalidade. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim, vai para o 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Essa palavra aqui, momento, amados, significa átomo. Ou seja, algo rápido. Amém? Algo que não pode ser dividido. Por isso que quando a gente olhar assim, a gente não, né? Quando alguém te procurar assim do lado, oxe, cadê? Cadê Marcela? Estava aqui agorinha. Ai, sumiu. Amados, existem, me disseram, né? Eu não sei se procede exatamente isso, mas que em um determinado país já não aceitam pilotos de avião crentes. Né? Só se o outro não for. Só se o copiloto não for. Porque eles entendem, amados, que vai acontecer o arrebatamento. E se acontecer o arrebatamento, ele vai sumir. E aí o avião... Oremos para que todos que estejam nesses aviões sejam crentes também, sejam arrebatados também. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses... Eu já acho que eu já li. 1 Tessalonicenses 5... No versículo 1 diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Iminente, está iminente, vai ser rápido, não abrir e fechar de olhos. Quando andarem dizendo, vê só, quando andarem dizendo, o sujeito aqui é oculto, né? Alguém. Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Vê só, no 2, Paulo está falando assim, ó, porque vocês sabem, está falando com você, comigo e com você, perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, a gente vai ser arrebatado. Mas aí ele está dizendo, falando de outrem, quando andarem dizendo, não está falando com aquele povo de Tessalônica, não está falando com a igreja de Tessalônica, você está entendendo? Quando andar, ele já muda a pessoa, ele está dizendo, ó, vocês, ele vem como um ladrão à noite, está falando, mas aí ele muda, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que sobre eles repetindo a destruição, não sobre a igreja. Você está entendendo? Você entendeu que você não vai estar aqui quando vier a ira do Senhor? Quando vier a tribulação, queridos, aleluia, aleluia, dê glória a Deus por isso, aleluia.
eu quero chegar aqui, a gente vai chegar num lugar que eu gosto muito. Que eu já falei, mas eu quero te mostrar o texto. 1 Tessalonicenses 1, deixa eu ver aqui. Primeira não é segunda. Aqui. 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Cadê? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, suporte, querido, toda perseguição e tribulação que vier sobre você, viu? Isso não é nada comparado com o que vem quando a gente subir. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação para você? Não, aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Amém? Deixa eu ver aqui. Aleluia. A gente podia ir mais, mas vamos parar aqui. Não, vamos lá. Do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Amém? A vingança é contra os que não conhecem. E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Quantos aqui creram? Aleluia! Deus é bom. Aleluia. Vamos lá. No versículo 2, no capítulo 2, vamos ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem que fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta. Isso aqui, amados, foi porque quando Paulo passou na segunda viagem missionária dele, que ele passou 20 e poucos dias lá, 3 sábados, dá mais ou menos quase 30 dias lá, ele ensinou para eles, e depois parece, dá a entender que alguém chegou deturpando essas informações, ou por carta, ou por pessoa, e inclusive no último, quando Paulo, ele termina a carta dele, ele diz assim no versículo 17, a saudação de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino, como quem diz assim, aquela outra carta que vocês receberam, não fui eu que mandei. Vocês têm que crer naquilo que eu falei primeiro para vocês, que eu falei quando estava com vocês. Amém? Aí por isso que ele está dizendo assim, ó, não fiquem perturbados, quer por espírito, porque eles estavam pensando que já estavam vivendo aí a tribulação do Senhor. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Chegou ainda não, viu, meu filho? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Vamos lá. E seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. Essa apostasia, especificamente aqui, ela foi transliterada, ela não foi traduzida. Amém? Porque para nós, apostasia generalizou, virou uma expressão religiosa. A gente, quando fala, fulano apostatou, a gente pensa logo que negou a fé, não é verdade? Mas a palavra apostatar, ela significa afastar. E especificamente aqui, ele está dizendo que vem a apostasia, ele está se referindo ao arrebatamento, ao afastamento da igreja desta terra. Amém? E seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, o filho da perdição. A ira só vem, a tribulação só começa depois que o anticristo ele se levanta, mas a gente já vai estar fora, amém? Não, deixa eu falar, os outros fatos, alguém vai vir falar depois, tá certo? Nos outros cultos, amém?
o que vai acontecer, como que ele vai se levantar, quais são os passos, o acordo que Israel vai fazer, quem vai invadir Israel, tal. Tudo isso você vai aprender mais tarde. Só dei um spoilerzinho aí, amém, amados? Mas a gente já não vai estar mais aqui, amém? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. A gente já tem aqui um spoiler de que o anticristo ele vai se assentar, vai ser reconstruído o templo, né? Vão ser oferecidos sacrifícios e tal, e ele vai ter um momento que ele vai mandar parar no meio da tribulação e vai se sentar lá no trono, dizendo que é Deus. Ele vai fazer milagres, prodígios, maravilhas, sinais. Ele vai enganar um meio monte de gente. Mas ele só vai, amados... Peraí, vamos continuar. Vocês, como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém. Detém quem? O anticristo. Para que ele seja revelado a seu tempo. Tem alguma coisa que detém o anticristo de ser revelado, né? Vamos lá, o que será? Tem uma linha que diz que é a lei. Antigamente pensava-se que era o Império Romano. O Império Romano não está impedindo que o anticristo venha, né? Porque ele mantém ordem naquela época, né? Hoje, alguns ainda pensam que é o governo deste mundo, né? As autoridades estabelecidas civis, né? Mas, amados, será que quem é que tem autoridade suficiente para botar o cão no lugar dele? Jesus Cristo. E ele deu autoridade, a Bíblia diz que Jesus disse: eis que me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ele deu para quem? Para a igreja. Então, queridos, quem detém o anticristo é o poder da igreja aqui nesse lugar, querido. Quando a igreja for removida, aí ele vai se espalhar, aí ele vai se apresentar. Você entende? Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, Espírito Santo, dentro de nós, que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Eita, já estou adiantando, né? E destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Prazer na injustiça. Aleluia! Amados, a gente vai ter, né, o segundo momento hoje à noite. Você ficou empolgado com isso? Aleluia! Deixa eu dizer... Eita, perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Pelo que a gente aprendeu hoje, isso tem que trazer esperança para você, tranquilidade, paz, amém, de que você vai subir, você não vai estar aqui, não vai passar, amados, pela grande tribulação, amém? Não tenha medo de Apocalipse, do livro de Apocalipse, leia o livro de Apocalipse, não tenha medo de escatologia. Esse mês eu não vou para a igreja porque vai falar de escatologia, não, queridos, a Bíblia diz que a verdade, ela liberta. Aleluia, venha ser livre das mentiras de Satanás, dos sofismas que por acaso ficaram na sua vida, enquanto você, até hoje, amém? Eita, amados, amém? Aleluia, fica de pé, vamos agradecer a Deus, vamos celebrar, amados, porque você tem motivos de sobra para celebrar este grande Deus. Aleluia, Pai, nós te agradecemos.
Nós te agradecemos, porque nós estaremos na arca, Senhor. Estaremos nos teus braços, Senhor. Quando isso tudo acontecer, estaremos com você, Pai. Sim, Pai, nós temos misericórdia das pessoas que estão aqui, que vão ficar. Por isso nós pregamos a palavra. Por isso, Pai, que as nossas vidas, Pai, são para Ti, Pai. Está dedicada e consagrada, Pai, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que outros possam, Senhor, ser atraídos pelo Teu bom perfume, Senhor, para a Tua salvação, Pai. Queremos, Pai, que o máximo de pessoas se convertam. Na verdade, é desejo do Teu coração que todas as pessoas, Pai, Te conheçam, se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós temos gratidão no nosso coração, Pai, porque Você é um Deus bom, porque Você nos ama, porque Você preparou um plano de salvação para nós. Obrigada, Senhor, e muitos outros têm essa oportunidade, Pai. Queremos ser, Pai, sal nesta terra, luz do mundo, Senhor. Queremos verdadeiramente ser o caminho, o instrumento para que outros venham até Você, Senhor, Pai, e encontrem essa doce salvação. Aleluia, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maranata! Meu Deus, que bênção! Como é bom congregar, né? Como é bom receber de Deus, como é bom participar de momentos como esse. E você não pode ficar de fora. Esteja conosco amanhã, 10 da manhã, 18h30, 2 celebrações abençoadas neste domingo, tratando sobre escatologia. Então, venha, participe. Nós temos sala de departamento infantil a partir dos 3 meses. Temos muito impacto para os seus filhos, porque cada sala de departamento infantil está preparada para cuidar bem da tua criança, com professores capacitados para ensinar o Evangelho de Cristo na linguagem deles, da forma que eles precisam aprender. E, enquanto isso, também estamos aprendendo na nossa linguagem, na linguagem adulta, no templo da nossa igreja. Então, fica o convite, esteja conosco amanhã. Que bênção, 10 e 18h30. Terça-feira, o dia inteiro de oração, 9 ao meio-dia, 2 da tarde até as 6 da noite e de 6h30 da noite, vamos numa sequência também que encerra até 10h30 da noite. Pega mais informação no nosso Instagram, @Verbo Recife Campo Grande. Eu, Cristiano Arcoverde, pastor desta amada igreja, me despeço de você, desejando um final de semana abençoado. Só está começando, né? E uma semana poderosa na presença do Senhor. E não esqueça, Verbo Recife Campo Grande, aqui é o seu lugar. Vem congregar, vem participar desta grande bênção da grande família de Deus. Verbo Cast, o podcast da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Recife. Todo sábado às 9 da manhã, ao vivo na Evangélica FM 100.7 e no canal Verbo Recife Campo Grande no YouTube. Siga, curta e compartilhe. Viver na plenitude, tudo aquilo que Deus planejou para mim, nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você.